O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Profissão de Artista. Participam Hilda Torres, atriz, psicóloga e produtora cultural. Paulo de Pontes, ator e produtor cultural. Taveira Júnior, artista, produtor, diretor da Companhia de Teatro Galharufas. Lembrando que você ainda pode mandar a sua pergunta ou a sua opinião através do WhatsApp 81 988307098. Repetindo, 988307098. Então vamos lá, Taveira Júnior. Eu fiz aquela perguntona enorme e a gente de repente chamou o intervalo, né? Só recapitulando, que foi sobre o sofrer ou se divertir no ato da interpretação. Normalmente o estado emocional do ator, aquele particular dele, ele não influencia tanto a cena. Quando você pega um personagem, como você fez a referência, um personagem sofredor, não necessariamente em sua vida particular ele precisa estar sofrendo ou trazer aquele sofrimento para a sua vida dita real. Mas não é difícil que as nossas atribulações, nossas vivências, nossas felicidades na nossa vida particular sejam transferidas para o palco. E isso serve também de referências para a criação dos personagens, porque a gente foca muito no ato de estar fazendo o espetáculo, mas é bom que se diga que um processo de montagem do espetáculo, ele leva 3, 4, às vezes 6 meses. Imagina se o ator tiver que fazer um papel sofredor e ele precise sofrer todo dia de ensaio e saia bem para baixo de um ensaio. Psicologicamente, nossa Hilda pode até depois explicar, mas não vai ser muito legal. Mas acontece também que eu conheço histórias de colegas nossos que fizeram espetáculos em que ele fazia uma comédia e que a mãe dele tinha acabado de falecer. Ele teve que deixar a mãe no funeral, foi para o espetáculo, fez a comédia, fez toda uma plateia com casa cheia, lotada, rir, e depois ele voltou para fazer as homenagens à mãe, enterrar, e depois do enterro, acredite, teve que ir fazer novamente o espetáculo. É como se diz, o show não pode parar, o espetáculo não pode parar, o teatro é ao vivo. Então, a questão emocional do ator, ele tem que deixar muito à parte, à medida que a gente sabe que a emoção do teatro, ela é técnica também. Então, existem várias teorias sobre essas técnicas, né? É por isso, novamente, que a gente diz que precisamos nos formar. Né? É evidente que o ator ele precisa ter um conhecimento grande de história, de sociologia, teoria, filosofia, antropologia. Era exatamente aí onde eu queria chegar, era pegar esse gancho para a gente retomar aquela história da formação, né, que a gente pontuou lá no primeiro bloco, mas que a gente ficou com esse compromisso. Então, assim, é todo um processo técnico e, por ser técnico, ele pressupõe que exista um conhecimento a ser adquirido, né, ou vivenciado através de mestres, de outras experiências, somando-se à sua. E aí vem a coisa também da própria formação desse profissional, né? Como é que esse profissional se forma, Hilda Torres? Bom, ele tem acesso para se formar enquanto um arte educador e que vai promover a arte, né, através do movimento acadêmico nas universidades. Ele tem como se formar na busca de da atuação, do campo da atuação. A gente não tem um curso, né, de nível superior ainda, mas a luta está da graduação, tem de artes cênicas para a licenciatura. Não tem bacharelado. Que, no entanto, as pessoas elas têm feito a licenciatura e têm ido para o mercado. Exatamente. Né? E que vai com maior conhecimento, inclusive. Mas né? a formação... E tem o curso técnico, que era isso, você pode até falar, mas assim, a gente tem os cursos técnicos aqui em Recife, inclusive assim, de espaços como a Fiandeiros, o Poste, entre outros, né, que a gente tem, que são o SESC, né, que estão promovendo. Então, a formação, ela se dá de vários pontos, né? Por exemplo,
como eu digo, a formação de um ator, de um artista circense, por exemplo, é um outro tipo de formação, né? Do artista popular também é um outro tipo de formação, de experiência. São culturas que passam de família para família. Então, existe também uma regra de formação onde você se prepara, que é a tradição. Se prepara para ser aquilo que sua família foi. No caso, o circo ou o artista popular. Continuidade, né? E esse é o outro ponto de formação, né? Que é preciso que você se profissionalize e tenha um mínimo de formação, tanto acadêmica, como a formação de experiência e do artista autodidata. Ele precisa de um tempo de conhecimento, de um tempo de aprofundamento daquilo que ele se propõe a fazer, que é aquela arte dele. Né? Imagine, vem um pensamento agora, imagine se eu for apenas pela minha liberdade de expressão fazer um espetáculo com temporada. Então, na quinta, eu faço uma liberdade de expressão dentro daquela história. Na sexta, se eu não estiver inspirada para a liberdade de expressão, o que é que eu faço? Eu tenho a técnica. A técnica, aquilo que a gente começou o papo justamente falando. Ou seja, se não tivermos a técnica, a gente não leva à frente um espetáculo, um personagem, uma temporada. E tem a coisa também do autoconhecimento em cima da sua própria técnica que você pode criar. Só a partir das experiências que você cria essa sua técnica. Justamente. Também, né? Às vezes até a própria reação do público faz com que a gente reaja diferente. Às vezes as pessoas, quantas e quantas vezes as pessoas perguntam, poxa vida, como é que vocês aguentam fazer a mesma coisa todo dia? Para nós, não é a mesma coisa todo dia. A gente está falando bastante aqui e em algum momento dá a impressão de que estamos falando de teatro, estamos falando de palco, mas existem várias plataformas para outras linguagens, da arte, tem a dança, né? Tem da atuação, a literatura, os técnicos mesmo. No cinema e na televisão, o que é que muda? Tá? Em termos de técnicas, já que foi a palavra que foi muito usada aqui agora. Aí eu acho, no cinema é imersão, né? Eu acho que mais que são bem parecidos, né? A televisão, só que a televisão tem que ser muito mais rápido, muito mais ágil. Agilidade de pensamento, porque são 30 cenas para gravar no mesmo dia. Isso, a televisão novela. Isso. A televisão novela, que a televisão hoje ela está adquirindo uma outra cara próxima do cinema, que é o advento das séries, né? Já no cinema, o processo é muito parecido, às vezes, com o teatro. Porque normalmente se disponibiliza um processo de criação daqueles personagens. Existe um preparador de elenco. Ali, né? Não, novela também tem, mas ele é muito mais rarefeito esse processo. Ele é muito diluído pelo número de cenas que tem que se gravar por dia. Eu acho engraçado que, assim, eu não faço novela, mas eu fiz algumas participações, algumas coisas. E eu sou um ator de teatro. Aí, engraçado, lá dentro, os maquiadores, os câmeras, dizem, nossa, como é bom ver um ator de teatro, porque ele, quando saca a coisa da câmera, quando saca a engrenagem, o cara deslancha, porque ele tem um preparo. Agora, quando vem alguém que não tem esse preparo, que aí é a questão do, né? Quando vem, aí demora muito para aquele cara se adaptar àquilo e fica falso, E aí é bonito isso. A gente tem visto que alguns realizadores têm optado por não atores, ou atores sem essa vivência profissional. Isso é um modelo hollywoodiano, né? Vocês se referem, às vezes se dão bem e às vezes quebram a cara. Às vezes quebram a cara mesmo, assim, fica muito difícil você extrair do ator ou daquela pessoa que se diz ator ou atriz aquilo que realmente é necessário para você apresentar como personagem. Né? Isso, mas mesmo assim, no processo de cinema, essas pessoas anônimas que são pegas, entre aspas, num processo de meio da rua, eles passam por um processo de preparação também. Não, é isso que eu estou falando. Né? A coisa é tão delicada e tão profunda que às vezes é fácil
E noutras vezes, se o processo dificílimo. não for bem elaborado, o realizador acaba quebrando a cara. Não, a e não entregando ser um produto porque, comprometido. porque também é a imagem da pessoa. Ela vai fazer ela mesma, essas pessoas. Ela mesma, então não tem. Quando você pega um ator, ele tem que se adaptar e mergulhar, né, naquela imersão do uma cinema. pessoa dedicada àquela área, né? Estudo, porque a gente estuda muito, viu? Para ser ator, sempre escutei isso. Você vai precisar ser atriz, estudar Tudo, muito, observar ler muito, tudo, ver trabalhar filme. a voz, trabalhar corpo, ter interesse por artes plásticas, porque para criar eu trabalho muito com imagens também, então a gente estuda muito. E tem uma visão holística, né? Para poder de vida, entender né? o mundo dos tantos personagens Tem que entender vão o mundo que chegar tá à sua no teu volta. caminho. Mas aí vamos dar um tempinho agora para a Taveira falar sobre essa relação meio patronal que ele tem. Cadê o cachê? Cadê o cachê? Mas aí é um patrão que é também ator, né? E ele entende, né, quais são as necessidades dos seus funcionários, né? Se é que a gente pode chamar assim, funcionários ainda que temporários. Colegas de trabalho, né? Temporários, né? Então, como que é essa relação, tá? Essa é uma pergunta. E a outra é o que você já conseguiu trazer para Pernambuco e para o Brasil em termos de artes cênicas com a Galharufas? A primeira pergunta é, quando a gente lida com os atores, né, e eu sendo um deles, é claro que a gente vai conversar sobre o que fica melhor para ambos. Evidente que existem características em determinadas temporadas. Quando você faz uma temporada com os espetáculos todos já vendidos para uma empresa, para uma instituição, para as escolas, né, que é um viés de mercado, você normalmente fecha um cachê fixo, você paga melhor, né? Quando você está numa temporada em que há um risco, né, você já negocia direitinho com o pessoal e ainda há um outro viés que é a questão do fomento, né? Quando você tem uma lei de incentivo em que ela garante aquele cachê, ótimo, você entra tranquilo para aquela temporada. Então, vamos aproveitar um pouquinho essas fotos que estão passando, depois a gente continua esse ponto aí, Taveira. Esse espetáculo da foi o Maria Burralheira. Burralheira. A gente fez ele em 2009 com um texto de Vladimir Capella, direção de Manuel Constantino, e a gente fez um ano de temporada aqui e o Da Torres fez esse espetáculo com a gente. Muitos infantis? A gente tem na companhia um total de 25 espetáculos de teatro. E desde 1994 a gente nunca parou. Isso aí, ao centro, né? No caso, essa aí é o Crime do Padre Amaro, em 2008. A adaptação foi sua? A adaptação minha, com direção de Lúcio Lombardi, que é bem conhecido por ser o diretor da Paixão de Cristo Nova Jerusalém. Ao centro tem eu ali, e Chandelle Braz, que hoje em dia faz novelas. Ela tem participado de várias novelas e começou inclusive com a gente começou com a gente Cruzamentos Urbanos. Em Cruzamentos Urbanos. É uma atriz com crachá. Então... DRT. Tem DRT. Pois né? Então, esse espetáculo, a gente fez uma adaptação do texto de Essa de Queiroz e em 2008 a gente levou a cena. A gente venceu o prêmio Miriam Muniz de teatro. A gente, como companhia, foi a única companhia do país que venceu 3 anos seguidos o prêmio Miriam Muniz. Vencemos a primeira vez com o Crime do Padre Amaro, depois com A Visita da Velha Senhora e Maria Burralheira. E no momento vocês estão e a gente produzindo em nome do desejo. A gente não para. Os 2 últimos espetáculos nossos foi A Mandrágora, dirigido por Marcondes Lima, e ano passado e esse ano a gente estava em cartaz com a Ópera do Sol, do texto de Adriano Macena, direção de Carlos Carvalho. E atualmente nós estamos com o Em Nome do Desejo, dirigido por Antônio Cadengue, que a previsão de estreia é em agosto. Dá para ficar rico como artista? Dá nada, a gente vai lutando, dá para ir... Com tanto trabalho, né? Uma ficha dessa... Eu queria dar uma adendo. Eu tinha interrompido um pouco, só um segundinho, eu tinha interrompido um pouco aquela tua resposta, disse que depois você continuava. Eu não sei se você consegue mais retomar o que ficou faltando ou se a gente já pode seguir. Não, vamos seguindo. Então, o bom de ser um produtor é que trabalha com atores. Atores, eles não olham o piso, o cachê. Isso. Atores vão pela paixão que tem.
Então, assim, é por isso que é bom, é importante ter um sindicato, né? Um sindicato que estabeleça um piso para que um produtor, quando venha contratar esse ator, esse ator tenha alguém que defenda. Tem referências de preços, que defenda, de valores. que é a sua entidade que estabeleceu aquele piso para ele. Porque ator é movido por paixão, se tem um texto bom, uma produção boa, eu quero atuar, eu quero público. E quem vai defender o piso? Mas é isso que, isso que tem que ser referendado. Quando a gente, como eu disse, como eu sou ator, à medida que eu vou conversar com os meninos para que a gente possa fazer uma realização de um espetáculo, a gente vai negociar dentro do que é uma realidade do piso. O artista topa. Mas ele topa. Mas precisa que tenha um sindicato, uma regulamentação para que... Senão a gente vai reivindicar o quê? A gente vai mais? ficar escravo de um mercado que a gente já vive na resistência para se colocar. Imagina se a gente não tem a regulamentação, né? Isso. Agora tem aqui uma participação, essa pessoa não deixou o nome, mas eu vou ter que fazer o registro. Ela gostaria de parabenizar a conversa, ligo a TV só vez ou outra e adoro a programação de vocês. E a outra coisa que eu queria passar é um recadinho que o Marcondes Lima, que é professor da UFPE, do curso de Artes Cênicas, ele disse: no meu entendimento, não é o diploma ou certificado para a obtenção de DRT que se constitui como um vício de inconstitucionalidade. Quando o governo fragiliza o ensino da arte, assim como o Ministério fez ao retirar a obrigatoriedade do ensino da arte e a não universalização do ensino gratuito, ele está infringindo a Constituição neste ponto, impossibilitando ou inibindo a vivência da livre expressão artística no seio escolar, independente de classe social ou nível de escolaridade. Isso é Marcondes Lima. Isso é que é Marcondes, né? Coisa boa, né? Uma contribuição Meu que ele traz pra diretor, gente viu? aqui. Diretor dela. Nossa. Marcondes, ele deixou isso aqui e praticamente ele está fechando o programa de hoje com esse recado. Mas temos aí só, acho que uma frase para cada um. Muito obrigado, Taveira Júnior. Muito obrigado por abrir o programa para essa discussão. É importantíssimo que a sociedade esteja ciente do que está acontecendo em relação à nossa profissionalização e saber a importância do ator e do artista. Obrigado também pelo convite. É um assunto de extrema importância e urgente a ser tratado. Eu queria dizer que tem 3 movimentos na cidade de artistas, que é o Batendo Texto na Coxia, o Virada Cultural Teatro do Parque e Artista Profissional Sim, que o público abraça os artistas, né? Hilda Torres. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com os companheiros também e os que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigada e vamos juntos, porque a gente precisa de espaço de expressão, mas também como profissional. Então, obrigado a vocês, obrigado a você que também nos acompanhou no programa de hoje. A Opinião de Pernambuco fica por aqui. Até o próximo.